O Think Tank está no ar. Meu nome é Cássio Politi e aqui com a Positivo S+, a gente hoje vai falar de inteligência artificial e de dados, mas de um jeito bem prático, viu? Por falar em IA, quero aqui dar o meu olá para a nossa Estela, nossa IA, que abre o programa comigo. Tudo bem, Estela? Tudo bem. E você? Tudo bem também. Ó, vou pedir para você, o pessoal que vai nos ouvir, não reparar que talvez tenha um barulhinho de fundo aqui, já que eu tô hoje gravando fora de estúdio, gravando da rua. Espero que não atrapalhe. Tem um ruído bem baixinho, nada que vá atrapalhar a gente. Trabalhar de qualquer lugar é uma bênção hoje, né? Mas, Estela, olha só, fala-se muito hoje sobre integração de dados, inteligência artificial, né? Esses dois elementos trabalhando lado a lado. Mas nem sempre a gente tem acesso a cases, não acha? Eu concordo. Fala-se muito no conceito, mas poucos cases reais são públicos. Muitas empresas tratam dados e IA como vantagem competitiva, evitam exposição ou mostram apenas resultados genéricos, sem detalhes técnicos ou métricas claras. Então vamos dar um zoom num desses cases. E para o bate-papo de hoje eu tenho o privilégio de contar aqui com a participação do Paulo Shinji Kuniyoshi, mais conhecido como Shinji, que é diretor de dados e IA da Leroy Merlin, que acho que dispensa apresentação. Quem já precisou comprar qualquer coisa para casa, certamente já foi lá. Quem precisou reformar, então, nem se fala. Aliás, uns anos atrás, quando eu reformei, e tem uma Leroy perto de casa, eu acho que até os caixas e os seguranças já me conheciam por lá. Por isso é um prazer ter você aqui, viu, Shinji? Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente. Boa, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite para poder trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência e também discutir bastante sobre dados e inteligência artificial. É isso aí, essa é a ideia. E para enriquecer o papo aqui, a Juliana Maria Pereira, aqui da Positivo S+, que muitas vezes já esteve conosco e é sempre uma alegria quando a gente recebe você. Ju, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço aqui esse bate-papo tão produtivo, né, enriquecedor com essas pessoas maravilhosas. Então, para mim é um privilégio estar aqui representando a Positivo e também aprendendo um pouquinho com vocês, principalmente com o Shinji. É isso aí, eu também, ansioso aqui pelo papo. E deixa eu emendar uma pergunta aqui, Shinji. Eu vou fazer uma pergunta sobre a sua experiência de Leroy, misturando com uma experiência recente sua, né? Porque o seu papel hoje é conectar dados e inteligência artificial. Eu queria fazer eu raramente faço duas perguntas em uma, mas eu vou fazer. Porque você tem feito isso dentro da Leroy, queria entender como é, a ponto de você ser recentemente premiado por isso, né? Eu queria que você contasse esses dois aspectos, né? Como é que foi a premiação e por que foi a premiação, que é o fruto do seu trabalho, né? Não, legal, legal. É importante falar um pouco do que foi esse prêmio, né? Existe uma comunidade chamada CIONet, que é a maior comunidade de líderes digitais da Europa e da América Latina. Então, quando eu vou para a Europa, tem na Alemanha, tem na França, tem na Espanha, e eles são bastante fortes aqui no Brasil, né? Não só do ponto de vista de dados e inteligência artificial, mas tem cibersegurança, infra, operações, então, todas as áreas da tecnologia. E nessa cerimônia que tivemos, foi semana passada, né, celebração, teve essas categorias e uma das categorias era o líder de dados e inteligência artificial, que era uma categoria que olha muitos executivos que estão transformando de fato dados e inteligência em geração de valor, né? E só para situar, Shinji, a gente está gravando dia 17 de dezembro, então foi aí meados legal. De dezembro o prêmio, tá? Mas desculpa, isso, continua. Perfeito, boa. E que também líderes que trabalham bastante essa questão da maturidade digital, são líderes também que trazem contribuições para a comunidade, né? No meu caso, eu atuo bastante no LinkedIn, compartilhando conhecimento, etc. E teve um processo, né, de concorrência entre vários outros líderes aqui, né, que eu posso considerar, e é muito legal falar que eu fiquei em primeiro lugar, mas eu gosto sempre de falar, né, quando eu fui para a empresa, que não é um prêmio só meu, é um prêmio do meu time, que vem ajudando a construir todos esses projetos junto comigo, vem democratizando dados e inteligência dentro da empresa, e pela Leroy também, que incentiva bastante essa questão de dados e IA, inovação e assim por diante, tá? Então, isso
é só um fruto de todo o trabalho que o meu time vem fazendo junto comigo ao longo do. Parabéns. Parabéns a todos vocês, Shinji. Não, muito legal e é legal compartilhar também com outros grandes líderes que puderam estar nessa cerimônia junto comigo. E Legal. aí, E aí, ah, vamos, assim, o que levou a isso, né? não, legal, legal. Eu acho que é importante, né, contar um pouco da minha trajetória profissional, né, Cássio? Porque basicamente, eu sou formado em engenharia da computação. Durante a engenharia da computação, eu acabei trabalhando muito mais na parte de engenharia de software, a parte de ERP, a parte de desenvolvimento de app. Mas quando eu encontrei o BI naquela época, né, o Business Intelligence, para mim foi um mundo fascinante, que era aquela área que conseguia, principalmente mais focado em relatórios e dashboards, né? Isso me encantava, poder navegar, construir os filtros, construir os gráficos, etc. Só que o que acontece? No primeiro momento que eu vinha desenvolvendo os dashboards, quem tomava a decisão era de negócio. E, de fato, eu via impacto no negócio, no resultado. Falei, olha, um dia eu quero trabalhar com negócio. E aí eu fiz a primeira migração, fui trabalhar com supply chain e operações há 10 anos atrás na Leroy Merlin, trabalhando com um modelo, né, de estatística, que basicamente você faz a previsão de vendas. Então, imagine a Leroy Merlin, que tem, né, mais de 100 mil SKUs dentro das lojas, dentro do e-commerce, dentro de todo o ecossistema. Como que você faz a previsão de vendas, né? Então, você tem que ter uma bola de cristal para entender o quanto que vai vender de cada aquele SKU e, consequentemente, como que você consegue reabastecer as lojas para que no momento que o cliente vai na loja ou compra no e-commerce, ele consiga encontrar aquele produto. Porque quando a gente fala do ponto de vista de marketing e logística, é aquele desafio do estoque, né? Quanto mais você tem, você imobilizar o capital para você poder fazer investimento em outros projetos, e se você não tem aquele produto naquela hora, você não só perde aquela venda, mas você pode perder o cliente para o concorrente. Então, foi aí que eu tive o primeiro contato na área de negócio, fazendo coisas relacionadas à inteligência artificial, mas no fim, quem fazia todo o modelo era o grupo ADO, que é um grupo francês pelo qual a Leroy fazia parte, né? E aí, ao longo do tempo, só para resumir bastante a minha trajetória, desses 17 anos que eu estou trabalhando na minha trajetória, eu fiz algumas migrações, voltei para dados, depois fui trabalhar com finanças, fiz operação de compra e venda de empresa, fiz relação com investidores, fiz várias coisas que não têm necessariamente relação com dados, mas me trouxe uma visão muito executiva sobre como que dados, né, seja para analisar dados do mercado, dados do concorrente, pode ajudar na formulação da estratégia da empresa, né? E aí foi aí que, depois de 10 anos, a pessoa que tinha que era meu gestor na época, me chamou de volta para entrar na Leroy sob ótica de dados, né? Então, sou muito grato aí de poder fazer parte de uma rede, de ter feito um bom trabalho, né, durante minha trajetória profissional e ter podido voltar na Leroy para trabalhar muito sob ótica de dados, tá? Então, foi aí que eu voltei para a Leroy, né? Eu iniciei há 10 anos atrás e voltei agora, aí, nos últimos 3 anos, fazendo bastante projetos. Então vamos lá, né? Vamos aproveitando aí, pegando um pouquinho do gancho de tudo que você falou, Shindy, e falando agora de uma aplicação prática, né? Um case específico aqui da Leroy, né? Onde a Leroy ela enfrentou um desafio importante no canal do WhatsApp, onde após o primeiro contato, muitos clientes eles ficavam sem resposta, né? Isso acaba gerando frustração e quebra de experiência do cliente. E isso ocorria principalmente pela falta da continuidade no atendimento. Eu queria que você contasse um pouquinho também para a gente, né? Como que vocês diagnosticaram isso e como foi solucionado? Legal, legal. Não, bom ponto, né? A gente tem vários cases que a gente pode trazer depois, mas esse especificamente foi um destaque durante esse ano, que tudo começa pela dor do negócio, né? Não vou falar que foi uma entrega só da diretoria de dados. Tivemos muitas equipes envolvidas, desde a área de negócio, que faz todo o atendimento e venda via distância, teve o time de tecnologia e também teve a diretoria de dados, né? Então, eu queria até trazer esse reconhecimento para todas essas áreas envolvidas. Mas entrando para esse projeto, então começou com uma dor de negócio que justamente você trouxe, que uma parte da demanda de clientes que entravam em contato com a gente à distância não tinha simplesmente um retorno. E muitas vezes era um retorno por e-mail, demorava vários dias, e uma boa parte também a gente nem sequer dava um retorno. Então, imagine que um cliente quer comprar uma torneira, um saco de cimento, entre outros produtos que a Leroy vende,
e você, entre aspas, não ter retorno. Então, com base nisso, a gente implementou, fizemos algumas parcerias tecnológicas, etc. Dentro do canal do WhatsApp, a gente colocou um modelo de inteligência artificial que não só, a partir do momento que a pessoa sobe uma foto, sobe um áudio ou um texto, ele faz a conversão dessa categoria de produtos que o cliente quer, porque por torneira eu posso, enfim, ter N tipo de torneiras para que aquele cliente compre, né? Vários SKUs, vários produtos relacionados àquela categoria. Então, primeiro a gente roda um processo para entender, por exemplo, né, se for uma imagem, eu tenho que converter aquela imagem, o texto que está naquela imagem, ou até a própria foto do produto que ele entende, e aí no momento que eu converto para o texto, eu rodo uma outra inteligência artificial para falar que para aquele cliente faz sentido ele comprar entre 3 opções aquela torneira, digamos assim. Então, todo esse processo foi automatizado e uma parte das vendas não tem intervenção humana, o que é muito interessante, mas obviamente que tem uma grande parcela que naturalmente o cliente não concorda com o que o modelo sugere e aí ele consegue ser atendido pelo time, seja à distância, seja pela loja, para a gente fazer a conclusão da venda. Mas o interessante é que a gente teve venda incremental e ROI na veia com relação ao desenvolvimento desse projeto, né? E eu gosto de mencionar que é um orgulho compartilhar esse projeto com vocês e também foi fruto de vários prêmios aí que a gente ganhou ao longo desse ano. Muito legal, muito legal. E como você mesmo citou, né? Além desse, você tem vários outros exemplos, vários cases, e a gente sabe que o uso de dados e IA no varejo, ele pode apoiar diferentes frentes. Então, assim, né, aproveitando a oportunidade desse bate-papo, fala para a gente então mais um pouquinho sobre isso, quais outros cases você destacaria, né, e que você possa compartilhar conosco aqui nesse bate-papo. Legal. Para mim, assim, né, eu gosto de falar muito da nossa atuação como diretoria e até não só na Leroy, mas nas empresas, como eu trabalhei ao longo do tempo, que o nosso foco principal é conseguir gerar valor através de tecnologia e dentro da área de tecnologia a gente tem a diretoria de dados e inteligência artificial. Então, esse é um pilar que a gente trabalha junto com a área de negócio, estruturador do negócio, e, consequentemente, a gente trabalha numa solução de inteligência artificial. Mas também tem uma outra frente que a gente vem trabalhando muito forte, que é como que a gente democratiza dados, e não só dados, né? Como que a própria área de negócio consegue ter autonomia para construir suas próprias análises, porque no final das contas, se a área de dados tiver que fazer todas as análises ou todos os dashboards, a gente vai ser um grande gargalo dentro da empresa. Então, tem esse perímetro, e tem um outro perímetro muito forte, que ainda não está 100% escalável dentro da Leroy, que é a parte de como que a gente democratiza AI dentro da empresa, né? Mas voltando para essa parte de cases aqui, eu não queria só falar da Leroy, mas de um contexto geral, de outras empresas onde eu trabalhei também, de como que a gente usa a inteligência artificial para geração de valor. Então, por exemplo, a gente tem modelos que a gente desenvolveu ao longo do tempo sob a ótica de precificação de frete. Seja precificação de frete do ponto de vista de logística, porque a gente sabe que no transporte rodoviário, pensando no cenário brasileiro, a gente tem várias particularidades para você conseguir entregar o produto no menor custo possível, no melhor prazo possível. Então, são modelos que a gente rodou em uma empresa anterior que eu liderei, mas também temos alguns outros modelos relacionados à segmentação, essa é mais clássica, né? Como que você segmenta bem seus clientes com base no produto que você vende, para você fazer uma oferta mais personalizada no momento que o cliente precisa daquele produto, né, e não ficar enviando e-mail marketing a toda hora para todo mundo e tentando vender a qualquer custo. Então, a gente tem modelo, sim, né, em todas as empresas que eu passei, é natural que as empresas tenham esse modelo, tudo uma questão de quão sofisticado é o modelo e quão assertivo é, mas é muito comum nas empresas. E, por último, também tem uma parte de quando eu olho para o perímetro de marketing, que é um perímetro que eu gosto bastante, e só para recapitular, geralmente, quando existe uma diretoria de dados, a diretoria de dados atende várias, digamos, unidades de negócio e também várias áreas dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? É super desafiador você conseguir calibrar as demandas que vêm para a sua diretoria e você conseguir priorizar, porque vem demandas
do time de marketing, vem demandas do time de operações, vem demanda do time do centro de distribuição, vem do time de loja, vem da área financeira, enfim, tem várias diretorias e como que você calibra tudo isso. E especificamente sobre essa parte do marketing aqui, um dos modelos que também eu trabalhei bastante nos últimos anos é um modelo chamado Market Mix Modeling, que é um modelo que basicamente, a gente sabe que grandes empresas colocam muito dinheiro para fazer propaganda dela, seja numa mídia mais tradicional, num canal de TV aberta, ou seja, outdoors, ou até nas próprias mídias digitais. E o grande desafio do CMO é como que você otimiza esse investimento, que talvez a pessoa invista 50 milhões de reais, ou 100 milhões de reais ao longo do ano, ou 200 milhões de reais, dependendo do porte da empresa, como que você consegue calibrar esse investimento de marketing entre os canais, como eu comentei anteriormente, entre regionais, entre produtos. Então, como que você consegue não só calibrar esse investimento, mas otimizar ao longo do tempo, né? Então, existem modelos de marketing para conseguir otimizar e também ajudar o CMO a construir plano de mídia aí para o próximo ano, né? Então, são 3 casos que eu queria trazer, tem vários outros cases que eu rodei nas empresas, mas, enfim, é muito legal você saber que o mundo de dados ela é uma área que consegue trabalhar de forma transversal com todas as áreas possíveis dentro da empresa. São casos muito legais, aplicações práticas de uso, né? Não sei se tem a ver com os cases que você tem na manga aí, mas eu estava pensando aqui, Shinji, que um desafio muito comum para quando você fala de dados numa empresa como a Leroy Merlin, mas vale talvez para qualquer empresa que tenha loja física, que receba o cliente fisicamente, né? Que é você tratar a jornada como única, né? E unificar essas informações. Porque, cara, o tamanho do desafio é simples de entender. Você vai numa loja, faz uma compra de uma torneira, como você usou de exemplo. Aí depois você chega em casa, compra um chuveiro na mesma Leroy Merlin. Cara, como é que você vai saber que esse é o mesmo cliente? Como é que você vai poder transitar de uma jornada para outra do cliente com informações ricas, né? Como é que um time de TI pode trabalhar? Que ferramentas dá para usar para integrar esses dois mundos? E não, de novo, não sei se isso tem relação direta com os cases, mas tanto faz se tem ou não. Não, legal. Eu acho que essa é uma ótima pergunta, né, Cássio? Porque essa é a beleza do varejo. Você, primeiro, olhar para o seu canal digital, pode ser o e-commerce, pode ser o WhatsApp, etc. E você tem um mundo físico. E, naturalmente, quando você vai para o mundo do digital, você tem ferramentas que conseguem fazer traqueamento e toda a captura de dados que o cliente está fazendo dentro das suas plataformas. Então, é mais tranquilo pegar dados dentro do e-commerce. Então, por exemplo, né, muitas empresas usam Adobe, usam Google Analytics 4 para fazer a captura para saber, aquele cliente lá entrou no site porque ele clicou num post do Instagram da Leroy, por exemplo. A partir do momento que ele entrou do post que tinha a ver com torneira, que talvez é uma torneira premium, eu consigo entender tudo o que ele está fazendo em termos de navegação, se ele adicionou aquele produto no carrinho ou não, ou se ele, por exemplo, tirou do carrinho porque viu que talvez o custo do frete não fosse tão acessível. Então, a gente consegue fazer todo esse tratamento do usuário de forma isolada no e-commerce, é algo que grandes empresas já fazem muito bem. Ter todo esse dado, até porque você consegue capturar esses eventos, digamos assim, que o usuário faz dentro das plataformas. Quando a gente entra para o mundo do físico, a informação que você tem mais fácil é o dado de transação, porque no final cai no sistema ERP e você sabe que aquele cliente comprou uma torneira, no futuro comprou um chuveiro, por exemplo, no e-commerce. Só que qual que é a grande sacada aqui? É que no mundo físico é mais difícil de você ter ferramentas para capturar. E uma delas, que a gente entende que as empresas fazem, é as câmeras das lojas. Então, você sabe que, a partir do momento que você tem uma câmera na loja, na entrada, você sabe que aquele cliente entrou na loja, claro que tem toda uma questão de LGPD, etc., né, de identificação, etc. Então, quando a gente usa as câmeras para
olhar de forma macro, que naquela ativação que eu fiz uma baita campanha de marketing e gerou fluxo na loja, e aquele fluxo teve conversão na loja, é o que a gente consegue integrar de forma macro as informações entre o digital e o offline. Então, tem muita tecnologia envolvida para capturar os dados dos clientes, seja na loja ou seja no digital, e é isso que tudo isso ele ajuda você ter uma visão única do cliente que cai naquela questão que eu falei do modelo de segmentação e recomendação, porque a partir do momento que você conecta dado do digital mais o offline e você sabe que aquele cliente é único, você consegue fazer ofertas mais personalizadas. Então, essa é a beleza, né, de você conhecer bem o cliente. Então, vou dar só um exemplo aqui, né, não necessariamente relacionando o digital do Claro, offline. exemplos Eu são gosto, ótimos sempre. assim, por exemplo, né, eu sou pai de dois filhos, né, a Beatriz e o Felipe, e antes de eu reformar minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi lá, coloquei um papel de parede, inclusive na época eu comprei na Leroy, e se eu sou inteligente o suficiente que aquela pessoa, o Paulo Chini, comprou um papel de parede, daqui 1 ano, 2 anos, ele deveria comprar protetor de quina, protetor de tomada, porque a criança cresce e pode colocar o dedo e pode tomar choque. Então, colocar esse tipo de inteligência para você fazer oferta personalizada. Se eu sei que a pessoa mora numa casa, num apartamento, se eu sei que a pessoa mora numa casa alugada ou é móvel próprio, tudo isso faz diferença na hora de fazer uma oferta personalizada. Então, por isso que é importante você não só conhecer bem o seu produto e por que você está oferecendo aquele produto de corte mais elevado, mas você entender bem onde o cliente mora, quais são os seus hábitos, se ele gosta mais de comprar via digital, menos loja física, se ele tem filhos ou não. Então, tudo isso compõe em termos de variáveis para a gente fazer uma oferta mais personalizada. Então, é muito legal esse mundo aí de você conhecer melhor seus clientes para fazer ofertas mais personalizadas e gerar uma experiência incrível aí para a pessoa sempre querer ir para a Leroy e comprar mais com a gente. E no varejo isso é muito relevante, né, assim, porque é o que você falou, gera, e aquele negócio, às vezes a pessoa nem tá ali, não, nem vou comprar, mas aí você vai lá e oferece, ela fala, nossa, eu preciso disso. E às vezes, né, nem estava no planejamento e acontece. Não, assim, outro exemplo, né, refil do purificador. É muito comum que aquele purificador, né, que tem que trocar de X meses em X meses, você esquecer, você tá na loja, putz, realmente, né, precisava trocar o purificador, né, então, por isso que a força do físico, de trazer a experiência, de você poder, também, uma das grandes vantagens é poder tirar dúvidas técnicas com os vendedores da loja, até porque são produtos, em algumas sessões, mais técnicas e precisa de uma visão mais consultiva, essa é a força do varejo, né? De trazer a experiência que muitas vezes o digital não consegue oferecer. Perfeito. E eu queria tocar num outro ponto com você, que no mercado em geral, né, a maior parte dos projetos de IA falha, né? Eu até às vezes entendo por quê, Shindy. Às vezes eu já vivenciei isso e você, a Ju, que respiram muito mais tecnologia, devem ter vivenciado muito mais. Que às vezes as empresas começam pela premissa errada, do tipo, eu quero usar IA, eu não sei onde. Sim. Entendeu? Precisa muitas vezes de alguém lúcido ali para dizer, cara, você precisa de um bom algoritmo aí, vai resolver, não precisa de IA só porque está em voga, né? Talvez tenha até já passado um pouquinho essa fase de experimentação para tudo de IA, mas acho que ainda está rondando as empresas aí. Só que o que eu queria te perguntar, seja esse contexto, seja qualquer outro da IA falhando, como é que você mensura os resultados desses projetos para analisar o ROI de um projeto que traga a IA merecidamente e a partir do ROI você justifica para o board da empresa que fazia sentido trazer aquilo para dentro de casa. Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Inclusive, teve um painel que eu participei justamente sobre esse tema, principalmente como você trabalha bem a expectativa do board com relação aos projetos de forma geral. Eu acho que não se resume só a AI de forma geral, projetos de tecnologia como um todo. E o que eu gosto de trazer é um pouco de dados, um pouco de contexto para responder de uma forma mais assertiva essa pergunta. Primeiro, eu não sei se vocês viram que teve uma pesquisa da MIT que falou que 95% dos projetos de piloto de IA generativa falham.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que, de fato, não gera resultado. E para mim é importante também reforçar e ser justo com a pesquisa que a gente está falando de inteligência artificial generativa, não quer dizer de todos os problemas e projetos que a gente trata com a inteligência artificial, que tem um viés de aprendizado de máquina, né? Que quando a gente fala de inteligência artificial, eu posso basicamente dividir inteligência artificial generativa, que é basicamente o ChatGPT, Gemini, etc. E tem a parte mais clássica, que é a estatística, que é um pouco do que eu falei do sistema de previsão de vendas, abastecimento, etc. Então, essa primeira parte, que já existe muito tempo, já se provou e gera bastante resultado nas empresas. Então, precificação de frete, precificação de produto, Market Mix Modeling, que eu falei, MMM. Agora, tudo que tem a ver com a tecnologia nova de inteligência artificial generativa, que é mais forte no atendimento, na parte de produtividade do dia a dia, por ser muito novo, a gente entende por que é difícil sair do piloto para um projeto, digamos, escalável. E o interessante, né, plugando essa pesquisa do MIT com a pesquisa brasileira, eu acho que era da Tenside, que basicamente eles perguntaram para os executivos por que os projetos falham. E eu gosto de, né, fazendo um pouco do resumo aqui, de categorizar em três frentes aqui. Né? Primeiro, a parte de humano organizacional, o segundo é tecnologia e dados, e o último é ética e segurança. Então, vamos falar de humano organizacional. Primeira coisa que acontece, muitas empresas trazem, é que pelo fato da tecnologia estar mudando a toda hora, isso dificulta você não só trazer os profissionais do mercado, até porque está competitivo você trazer para sua empresa, mas também de você fazer o processo de upskilling e reskilling dentro da sua estrutura, porque a tecnologia muda a toda hora. Então, esse é um baita desafio que está tendo nas empresas, fora toda a questão que você falou, né, Cássio, de colocar IA a qualquer custo, tá? E isso continua acontecendo e, pelo que eu converso com muitos executivos do mercado, executivas, acontece das pessoas não entender o problema e já querer colocar IA para resolver, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E que tem muito a ver com a forma como a empresa está em termos de maturidade e conhecimento de IA, principalmente dentro do board, camada de liderança, etc. O segundo ponto, então, quando eu vou para tecnologia e dados, porque uma coisa é você rodar o seu modelo na sua máquina, outra coisa é você conseguir plugar esse modelo dentro dos sistemas transacionais que tem a ver com o processo que você tem dentro da empresa. Então, muitas vezes, as empresas têm sistemas monolíticos que é difícil você acoplar aquele modelo dentro do sistema transacional. Ou, às vezes, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia e dados, a gente tem problema de qualidade de dados, porque pelo fato de não haver bons processos ou não ter processo, o dado que entra no seu banco de dados, ou no Google Sheets, ou no Excel, que muitas vezes as pessoas querem plugar o modelo nessas bases não necessariamente muito confiáveis, ele acaba errando. Então, vou dar um outro exemplo sobre dado incorreto. Se você, por exemplo, falando de preço de frete, a gente sabe que para preço de frete, duas variáveis são importantes. A primeira parte é, né, de forma bem geral, tá? Conhecido no mercado. A distância, né, por motivos óbvios, se eu quiser trazer de São Paulo até Nordeste é um preço, São Paulo e Minas é outro preço. E outra coisa, quando a gente fala do nosso segmento, é o peso do produto, porque quanto maior peso, mais combustível gasta, etc, etc. Então, se eu coloco na base de dados que aquele produto, em vez de ter 10 quilos, tem 1 tonelada, o meu sistema de frete, de precificação de frete, ele vai calcular totalmente errado. Então, isso acontece em vários perímetros, tá? De ter um dado errado de um cliente sobre uma variável, enfim, sobre cadastro de produto. Então, por isso que as empresas têm uma área de master data, digamos assim, para garantir que o dado entre corretamente. Mas muitas vezes não só ter essa área resolve tudo, tá? Mas ela ajuda bastante para identificar os gaps dentro da empresa. E por último, desses três pilares, então eu falei da humano, organizacional, tecnologia de dados e, por último, ética e segurança. Quando eu entro na esfera de ética e segurança, tem toda uma parte de vieses do algoritmo, LGPD, que é importante você incorporar desde o início do projeto para entregar um produto de IA. E eu fico muito feliz que, pelas últimas experiências que eu tive, existia uma estrutura de cibersegurança muito robusta, muito competente para me apoiar na tomada de decisão sobre ótica de ferramentas, etc. Então, isso acaba levando um tempo a mais para a gente conseguir implantar um produto, mas acho que o mais importante, que é o meu maior medo, é porque, pelo fato da tecnologia estar evoluindo muito, muitos dos incidentes de cibersegurança que acontecem é porque as ferramentas que estão evoluindo,
eles não necessariamente têm as melhores regras de segurança. Então, imagine eu contratar uma ferramenta de mercado e ele ter alguma falha de segurança, você pode prejudicar toda a reputação da empresa e até para a operação da empresa. Então, eu gosto de trazer o porquê que as empresas ainda não geram ROI, né, com base na estatística da MIT, por conta dessas três frentes. E aí você me fala, tá, mas aí como que você faz isso na Leroy? Eu comento que na Leroy não é muito diferente do que acontece no mercado, mas eu acho que o mais importante do que isso é falar como a gente trabalha em termos de metodologia. Porque quando a gente fala de metodologia, é um pouco do que você falou, né? Como que a gente entra numa fase de descoberta e experimentação, né? Que é uma equipe, uma squad que trabalha prova de conceito, está próximo do negócio, etc, etc. Então, a gente tem equipes, né, de dados, IA, tecnologia, front, back, UX, inovação, para trabalhar e estruturar bem em frente ao negócio, para não receber essa demanda de coloque IA a qualquer custo. Não, realmente, a gente tenta colocar a bola no chão, marcar reuniões de discovery para conseguir fazer um MVP, para conseguir entender se faz sentido ou não seguir nesse caminho. A partir do momento que a gente entende que tem um potencial, a gente tem um comitê dentro da companhia, onde já sobe no nível executivo para tomar decisão se a gente acelera ou não um investimento. E, por fim, que é o nosso desejo, ainda a gente não está nessa maturidade, a gente tem que ser humilde aqui, é como que a gente faz com que a gente não só entrega projetos de IA, mas como que a gente inova através de IA a ponto de a gente mudar, né? Não vou falar todo o modelo de negócio, obviamente, né? Mas a gente sabe que cada vez mais a IA entregando o que estamos prometendo, ela muda totalmente a forma como uma empresa pode ofertar os produtos e serviços no futuro, né? Então, eu gostaria de, em algum momento, estar nesse patamar, mas acho que tem muito trabalho para chegar nesse nível de estágio, né? Mas, basicamente, na Leroy e nas outras empresas que eu trabalhei, é comum a gente trabalhar nessas esferas. Obviamente, tem alguns pontos a melhorar sob a ótica desse processo, do comitê, da forma como a squad opera, até porque depende muito do product owner, né, o PO, que estrutura bem o problema junto com o negócio, etc. Mas é um caminho que eu entendo que é o melhor para a gente conseguir provar valor para o comitê e para o board, né? Mas só para fechar a linha de raciocínio também, eu acho que também tem uma questão de letramento de IA dentro das empresas, porque também não dá para falar que só a área de dados tem que conhecer sobre IA, né? Eu acho que a empresa toda tem que conhecer em menor nível sobre as potencialidades e os riscos atrelados à IA, né? E aí, consequentemente, a gente consegue formar o negócio que não é porque você está rodando um ChatGPT, um Gemini, e você ganhou produtividade numa determinada atividade de sumarizar, por exemplo, uma pauta de reunião ou uma reunião, é a mesma coisa do que você colocar um produto e escalar dentro da empresa, né? Então, trabalhar muito essa questão da cultura, do programa de treinamento, workshops, hackathons, ele acaba ajudando bastante a empresa a entender que implementar IA não é algo tão simples quanto você fazer até vibe code, né, também, né? Você pegar algumas ferramentas de vibe code e você já monta o protótipo e já está funcionando. Não é bem assim, porque você tem que considerar todos aqueles aspectos que eu falei de segurança, tecnologia de dados, integração, qualidade de dados e também um aspecto humano e organizacional. Pô, que aula, Shindy. Quero te agradecer demais aí. Obrigado por abrir de uma forma tão transparente a forma como vocês trabalham, suportada pela forma como você pensa, e aí está justificado por que você foi premiado. Então, parabéns pelo prêmio e obrigado por nos atender hoje aqui. Muito legal mesmo, parabéns. Uma troca muito enriquecedora. Legal, eu que agradeço, Cássio e Juliana, pela oportunidade de poder compartilhar aqui minha experiência também, e eu gosto muito de contribuir para a comunidade, para que as pessoas, não só dentro de dados, trabalhem com dados, mas também a área de negócio aí, que puxe a área de dados para fazer projetos inovadores. Assim, de fato, é muito legal ter essa conexão com a área de negócio, porque a área de negócio que entende da dor. Então, trazer em parceria, trabalhar em projetos transformacional e trabalhar em parceria é o que faz a diferença no final das contas. Muito bem, vamos chegando ao final do Think Tech de hoje. Você viu só, Estela, 95% dos projetos de IA falham.
segundo o Shindy. Ou seja, você, Estela, tá nos 5% que deram certo, hein? Ah, que bom que você pensa assim. Obrigada. Eu e todo mundo que te conhece. Mas é isso aí, o Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?